A gente volta a falar agora sobre a 17ª Vara Criminal e a polêmica em torno da manutenção ou não dos vetos do governador à regulamentação da lei. Vamos conversar sobre o assunto com o Procurador-Geral de Justiça aqui de Alagoas, Sérgio Jucá. Olá, doutor Sérgio, boa tarde. Obrigada pela presença do senhor. Bom, o Ministério Público Estadual tem um grupo de combate às organizações criminosas, o GECOC, e muitas denúncias que chegam ao GECOC acabam parando na 17ª Vara Criminal, né? O senhor, como chefe do MP, como o senhor analisa a necessidade de manutenção da 17ª Vara Criminal aqui da capital? Boa tarde. Quero dizer inicialmente que a 17ª Vara e o GECOC são como irmãos siameses. Um depende do outro. Um não existiria sem o outro. E a 17ª Vara é um patrimônio de Alagoas, é uma conquista do nosso povo. Por quê? Porque é uma unidade do Poder Judiciário que demonstrou possuir extraordinária celeridade no devido processo legal e, mais ainda, eficiência. Distribui justiça, e distribui justiça com o ideal de o piano, de dar a cada um o que é seu. Então, todos nós devemos juntos, unidos, verdadeiramente irmanados, defender a manutenção dessa unidade do Poder Judiciário. Agora, como é que o senhor avalia a decisão dos deputados da legislatura anterior de inserir essas emendas que estão sendo amplamente discutidas, de restringir os poderes da 17ª? A quem interessa restringir os poderes da 17ª Vara? Realmente, o deputado é um representante do povo. Quem elege o deputado espera que ele defenda os interesses da sociedade. Mas parece que não todos, mas alguns deputados vão trair o povo, trair os seus interesses. De modo que o Ministério Público faz um apelo, aproveita o ensejo para exortar a sociedade, mas também exortar os parlamentares, os deputados estaduais, para que reflitam sobre essa decisão, sobre a análise do veto governamental e que não rejeitem o veto governamental em nome da lei, em nome da justiça e em nome da sociedade. Doutor Sérgio, nós mostramos no início desta edição uma reportagem sobre essa polêmica toda e separamos alguns trechos de entrevistas dadas por alguns parlamentares sobre esse assunto. Gostaríamos, o senhor como jurista de grande experiência, gostaríamos de saber a opinião do senhor. Nós vamos começar com o deputado Sérgio Toledo. Ele diz que se os vetos do governador forem mantidos, a lei fica sem um foco específico de atuação. Então, por isso, ele é a favor da derrubada dos vetos. Vamos acompanhar. A gente tem que derrubada do veto para que o projeto de lei tenha o que vai ser julgado na 17ª Vara. Tirando e permanecendo o veto, o artigo fica sem saber o que vai julgar. A competência da 17ª, ela fica dúbia. Então, fica uma vara que vai ter questionamentos jurídicos, Supremo, Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, um conflito de várias e competências no estado de Alagoas. Doutor Sérgio, o que o deputado está se referindo seria isso aqui, porque nós temos aqui o texto da lei que foi publicada no dia 13 de janeiro. O artigo 2º diz o seguinte: a 17ª Vara Criminal da capital, com jurisdição em todo o território alagoano, terá competência para processar e julgar os crimes fixados no 3º parágrafo deste artigo praticados por organização criminosa. Só que o 3º parágrafo foi vetado pelo governador Renan Filho, pelo texto da lei. Então, a 17ª não ficaria sem uma atuação específica nesse caso? Quero esclarecer de plano que o deputado falou em derrubar o veto. Se o voto do deputado for nesse sentido, ele vai passar uma rasteira no povo, na sociedade do nosso Estado. E quanto a essa interpretação, a meu ver, é uma interpretação equivocada. O artigo 2º remete ao parágrafo 3º. Que foi vetado. E houve a incidência do veto sobre o parágrafo 3º. Mas o caput do artigo 2º se refere à organização criminosa. De modo que, como houve o veto, a expressão do dispositivo, que vai se tornar genérica com a manutenção dos vetos governamentais, ela vai
ter um maior raio de atuação, então, de forma que não prejudica os interesses da sociedade, amplia a interpretação da norma. Fica mais genérico, é? Exatamente, fica mais genérico. Por quê? Porque a norma é a norma inserida no parágrafo 2º da lei, ela alude à expressão organização criminosa. E existe uma conceituação legal do que vem a ser, no Brasil e no mundo, a organização criminosa. Ok, nós temos também um trecho do deputado Antônio Albuquerque. Ele diz que, com veto ou sem, o texto da lei não vai atender às necessidades a que se propõe. Vamos acompanhar. Há a convicção, por grande parte do mundo jurídico alagoano e brasileiro, aquele que nós temos acesso e conhecemos, de que a manutenção ou a derrubada do veto não vai, ao final, produzir, por conta da técnica legislativa aplicada e a natureza da lei que estaria sendo criada, ela não irá produzir os resultados para a qual estaria sendo criada essa lei, ou seja, nós, ao final das contas, não teríamos um instrumento de combate às organizações criminosas, respeitando o que já existe no âmbito federal. E aí, doutor Sérgio? Também penso que o ilustre parlamentar cometeu um equívoco. Por quê? O ideal era que se permanecesse rígida a redação primitiva, de acordo com a mensagem encaminhada através do Poder Judiciário. Mas como houve emenda aditiva e como houve veto governamental, a lei ela se presta à finalidade da 17ª vara, embora a redação não seja a redação ideal, mas a expressão genérica organização criminosa atinge a finalidade do legislador, porque a norma tem uma significação no mundo jurídico. Então basta ver qual é o significado de organização criminosa para incidir a competência da 17ª vara. E nós temos um último parlamentar aqui, que é o deputado Galba Novaes. Ele defende, já é diferente, ele defende que a Assembleia Legislativa não teria competência de mexer no texto original. Vamos ver esse trecho. Quem tem competência de propor esse tipo de matéria é o Tribunal de Justiça de Alagoas, e a Assembleia não podia emendar. Ela fez isso, eu trouxe várias jurisprudências, nós fundamentamos, nós colocamos um parecer paralelo mostrando que, na realidade, a Assembleia exorbitou das prerrogativas dela. Então, por isso é que eu defendo. Além do mais, tem a questão da sociedade, a sociedade toda está aguardando. É um absurdo o trabalho que a 17ª vinha fazendo, e se alguém, assim, hoje pensa em reprovar, naturalmente aí não encontra os anseios da sociedade. O senhor concorda com o deputado? Não. Vim para uma entrevista não com o objetivo de tecer críticas a deputados, mas para esclarecer a todos que estão nos vendo e esclarecer com base no debate de ideias. E no debate de ideias, eu entendo que esse parlamentar, que eu conheço, gosto muito dele, ele está completamente equivocado, porque a Assembleia Legislativa, sim, tem o poder de emenda. Ela pode fazer emenda aditiva, emenda supressiva, buscando aperfeiçoar o projeto de lei. Agora, em relação à votação sobre a derrubada ou não dos vetos, o senhor disse que a votação fechada, o senhor chegou a citar, perdão, que é inconstitucional. Por que, se o regimento interno da Casa diz isso? É flagrantemente inconstitucional o voto secreto. Por quê? Explico facilmente. Até outubro de 2013, o escrutínio era um escrutínio secreto, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição Federal de 1988. Mas essa emenda constitucional, a número 76 de 2003, alterou a redação do parágrafo 4º do artigo 66. Por quê? Porque suprimiu a expressão escrutínio secreto, de modo que o escrutínio hoje é um escrutínio aberto. O voto não é um voto fechado. O voto é um voto aberto
a sociedade e a Constituição Estadual de Alagoas, que é de 1989, e o regimento interno da Assembleia Legislativa não podem se sobrepor à Constituição Federal. Na pirâmide normativa, a Constituição Federal está no ápice. E enquanto a Constituição Estadual e o regimento interno da Assembleia Legislativa são normas infraconstitucionais que não podem divergir em razão do princípio da simetria do que estabelece a lei das leis, a lei fundamental da nação. Votação tem que ser aberta. Tem de ser aberta. E se não for aberta, a Assembleia Legislativa, infelizmente, vai cometer um abuso porque vai transgredir a norma constitucional. Agora, como é que o senhor avalia toda essa polêmica que gerou mesmo esse assunto? Demonstrou também uma fragilidade de conhecimento entre os próprios deputados, do que eles aprovam, do que eles não aprovam. Como é que o senhor avalia, doutor Sérgio? Eu vou repetir o que disse no ano passado na audiência pública sobre essa matéria. Quem tem medo da 17ª vara? Eu não tenho, você não tem. A grande maioria, a expressiva maioria do povo alagoano não tem medo. Só alguns têm medo. E por que não explicam por que tem medo? Fica aí a pergunta no ar. É uma indagação. É uma indagação. Ok, doutor Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor e até a próxima.